tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô trazendo esse tapete oval para vocês, tapete xadrez, né? Então ele fica assim quadriculado, com barrado. O vídeo é completo, tá? Vou mostrar tudo. Lembrando que eu sempre deixo tudo na descrição do vídeo, tá? Material utilizado, o tamanho que ficou, deixo lá na descrição, você dá uma olhada lá. Clique em ver mais na descrição que você vai ver todos os detalhes. Então hoje é esse tapete, eu vou dar todas as dicas para você fazer do tamanho que você quiser. Desde uma passadeira, tamanho menor, tudo, tá? Então é isso. Gostou da ideia? Deixa seu like. Se é novo ou nova no canal, seja super bem-vindo, super bem-vinda. Se inscreva, ativa o sininho. É a forma de apoiar o canal e me incentivar a trazer mais vídeos. E é isso, a crescer na plataforma, tá? Então, a partir dessa ideia, então a ideia hoje é essa, assim. A partir dessa ideia que eu trago para você hoje, desse xadrez, você fazer um tapete oval, assim, qualquer tapete retangular que você está acostumado a fazer, você vai conseguir adaptar para fazer ele oval e do tamanho que você quiser. Essa é a ideia. Então tá, ó, material utilizado. Eu vou usar agulha 3,5, tá? Você usa a agulha sempre correspondente ao barbante que você vai usar, tá? Eu vou usar 3,5 porque eu vou trabalhar com o barbante número 6. Então, eu vou usar o cru, esse é Apolo, tá? E vou usar, eu tenho aqui o barroco, então eu vou usar o barroco só porque eu já tinha mesmo, né? O barroco sempre é um pouco mais caro. Essa cor é 7727, tá? É um bege, né? Então, eu vou usar só essas duas cores, agulha 3,5 e uma tesoura, tá? Então, bora lá, vamos pro passo a passo? Então, gente, eu vou começar com a cor, com essa cor aqui, que é um bege, né? É o bege. E vou fazer, faço a laçada inicial e vou fazer 62 correntes, tá? Aqui 2, 3, 4, 5. Vou fazer 62 e volto. Então, gente, já fiz o cordão com 62 correntes, tá? Agora, a gente segura aqui na última correntinha, só para marcar onde tá a última. Nós vamos fazer mais 3, 1, 2, 3, que equivale ao tamanho de um ponto alto. Mais 2, que será a separação. Então, eu tenho 5 correntes. Dou a minha laçada e venho aqui onde eu segurei o último ponto, né? Então, aqui eu conto, ó, uma correntinha, 2. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto. Então, fica assim, ó, abertinho aqui. Agora, daqui até o final, nós vamos fazer assim, 2 correntinhas que a gente vai fazer uma cerquinha, né? 2 correntinhas, eu pulo 2 de base, 1, 2, no terceiro, eu faço um ponto alto. Tá? Assim. Esqueci de puxar o fio aqui. E aí, então, a gente vai continuar. Nós vamos ter que ficar no final com 19 desses quadradinhos aqui, tá? Que a gente tem 2, nós vamos ter 19. Se você quiser fazer maior ou menor, é importante que a gente tenha número ímpar, sempre ímpar, de quadradinho, que aí vai dar certo, tá? Não importa quantos, né? Então, aqui 19, podia ser 21, 23, 25, sempre ímpar. 2 correntinhas, dou minha laçada, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Vai ser assim até o final. 2 correntes, dou a minha laçada, conto aqui 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Então, eu vou fazer até o final e volto para fechar a carreira com vocês, tá? 2 correntinhas, um ponto alto na terceira de base. Fiz aqui meus quadradinhos e tô chegando aqui no final, deixei para terminar com vocês. Então, a gente pode contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou fazer o último quadradinho aqui. Pontos altos, se você contar aqui primeiro as correntinhas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vou fazer o 20, tá? Então, ficam 19 quadradinhos.
Então, o último, né, as duas correntinhas na agulha, pula 2, vem no último pontinho aqui e faz o último ponto alto, né? Que é onde a gente começou, né? Depois é só puxar o fio. Se sobrar uma ou duas correntinhas aí, você desmancha ela, puxa aqui o fio, ó. Não tem importância não, tá? Aí aqui, ó, eu vou subir uma, duas. Porque assim, ou eu subo duas ou eu subo 3 correntinhas. Vou subir só duas, o tamanho de um ponto alto, para não ficar folgado aqui no comecinho do trabalho. Então, vou fazer só duas. Se quiser, pode fazer 3. Então, essas duas correntinhas já é meu primeiro ponto alto, que corresponde a esse primeiro aqui da carreira. No espacinho aqui, onde tem as nossas correntinhas, pode até virar ela. Eu podia fazer aqui dentro, mas eu prefiro fazer dentro da correntinha para ele ficar bem firme. Então, eu faço aqui um ponto alto em cada corrente. Faço um na primeira, a gente fez 2, né? E aqui, mais um. Então, um ponto alto em cada correntinha. Com essas iniciais, eu tenho 3. Vou trabalhar com bloquinhos de 4 pontos altos, tá? Lembrando que você pode fazer do tamanho que você quiser, quadradinho com 10, com 15, né? Do tamanho que você quiser. Ó, vou trabalhar com bloquinhos de 4. Então, e a gente vai trabalhar com 2 cores. Aqui eu vou trabalhar com o cru, conforme eu disse pra vocês. Então, já vou aqui entrar com a outra cor. Não tem segredo nenhum, gente. Vamos lá. Ó, tem alguns truques, né? Segredo não tem. Como eu vou entrar com a outra cor, eu não fecho o último ponto, né? Então, aqui, a gente fecharia o ponto alto. Não fecho o último ponto. Toda vez que eu vou trocar a cor, não fecha. Deixa os 2 pontinhos na agulha. Pego aqui a outra cor que eu vou entrar, deixo um pedaço pro arremate e fecha esses 2 pontinhos. Então, para sua linha não embaraçar aqui, o segredo é, você deixa, ó, eu tô com esse aqui que tá em cru, eu tô do meu lado direito. E esse bege tá do meu lado esquerdo. Quando a gente virar o trabalho, a gente desvira as linhas. Uma vai pro lado esquerdo, a outra volta pro lado direito. E aí não vai embaraçar nunca, tá? Esse aqui a gente arremata depois. Eu mostro pra vocês. Eu não vou esconder esse fio, porque eu ainda vou dar nozinho depois. Então, tá. Ó, deixa esse fiozinho pra arrematar depois. Esse begezinho, você deixa aqui em cima do trabalho, que a gente vai conduzir ele, tá? Então, eu pego aqui meu fiozinho, dou a minha laçada, venho aqui na correntinha, ó, dou a laçada, venho na próxima correntinha, então, vou fazer um em cada correntinha. Ó, meu ponto tá aqui, meu fio bege tá aqui. Eu passo por ele e vou prendendo ele junto com o ponto. Só pra ir conduzindo mesmo, que a gente ajusta. Então, aqui eu tenho o meu primeiro pontinho em cru. Venho na segunda correntinha, faço o segundo. Venho aqui em cima do ponto alto e faço o terceiro. É sempre ponto em cima de ponto, tá? E agora, aqui, ó, na primeira correntinha aqui do espaço, eu faço o 4º ponto. Esqueci aqui de prender meu fio, ó. Meu fio tá aqui, ó. Então, passo por ele, ó, ele tá aqui, passo e prendo ele, tá? Como a gente só vai fazer 4 pontos, então, não fecho esse, ó, deixo a linha pra lá, puxo aqui, ó, você ajusta o ponto aqui pra ele não ficar largo, não puxa muito pra não franzir, tá? Tá assim, um de cada cor. E agora, eu faço a mesma coisa conduzindo o cru. Ó, o cru fica aqui em cima do trabalho, fecho esses 2 e vou fazer aqui, ó. Então, o primeiro eu fiz na primeira correntinha, esse eu faço na segunda. E vamos fazendo uma sequência com 4 pontos, ó. Agora, eu venho aqui em cima do ponto alto, prendendo o fio junto aqui, ó. A gente sempre vai conduzindo, porque a gente larga um e pega o outro. 2, né? Aqui na primeira correntinha, eu faço o terceiro. Na segunda correntinha, eu faço o 4º. Ó, como eu vou trocar de cor, que são só 4 de cada um, eu não fecho o último ponto. Deixo esse meu fio aqui e puxo
o fio em cru. Fecho, ó, deixo esse aqui para conduzir ele. E faço aqui, ó, em cima do ponto alto, o primeiro. Opa, escapou tudo. Em cima do ponto alto, o primeiro. Depois um em cada correntinha. Ó, no primeiro aqui, pode virar a correntinha. Prendendo o fio, conduzindo ele. Ó, o fio tá aqui, ó. Então, vou aqui na outra correntinha. Faço o terceiro. Agora, venho em cima do ponto alto. Faço o quarto. Se é o quarto ponto, a gente não fecha. Põe o fio pra trás. E puxa o bege. Fecha o ponto e começo tudo de novo. Então, ó, o cru fica aqui pra eu ir prendendo ele aqui. Esse é o primeiro, vou pro segundo, ponto sobre ponto. Aqui em cima o terceiro. Ó, meu fio aqui, ó. E aqui o quarto. Vou virar. Se é o quarto, não fecha, põe o fiozinho pra lá, puxa o encru, começamos a sequência de novo. Então, eu vou repetir até o final. Quando chegar no final, eu volto com vocês, tá? Ficou na dúvida, volta um pouquinho, mas não tem segredo. Eu tô com a linha em cru aqui, vou fazer 4 pontos, o último não fecho, puxo o fio bege e vou repetir, do jeito que a gente fez até agora. Bora lá. Então, gente, tô chegando aqui no finalzinho e a gente foi só revezando, né, as duas cores. Uma hora fiz 4 pontos com uma cor, outra com a outra. E seguimos conduzindo o fio. Aqui no finalzinho, ó, eu não contei os pontos para saber se era múltiplo ou não, você entendeu? Então, mas dá sempre para adaptar, ó. Eu tenho que ficar aqui no final com 4, né? Então, é esse aqui, as duas correntinhas e o último aqui, que são as correntinhas iniciais do trabalho. Então, ó, se eu colocar esse meu quarto ponto em cru aqui, sobram só 3 pontos, eu não quero que aconteça isso. Então, a gente faz uma adaptaçãozinha aqui, ó. Faz 2 pontos juntos aqui no final. Não fecha o último, e aí a gente segue. Outra coisa, na carreira seguinte, eu vou trabalhar cor em cima de cor do mesmo jeito que tá aqui. Então, esse aqui eu não conduzo até o final, tá? Porque eu não vou precisar dele mais pra frente. A gente só vai conduzindo quando vê que vai precisar dele na frente. Esse aqui eu deixo aqui, tá? E o meu, ó, eu fiz outra adaptação aqui, ó, nas duas, porque senão ia sobrar menos ponto aqui. Então, dá pra você adaptar, sem problemas. Então, vamos lá. Aqui eu fecho com o meu bege e vou fazer os 4 últimos. Então, não vou conduzir esse fio cru até o final, eu deixo ele parado aí. Aí, eu faço um ponto aqui. Um em cada correntinha. Né? Agora, na outra correntinha, eu coloco um. E o último ponto nessas correntinhas aqui laterais que a gente iniciou o trabalho. É sempre a próxima correntinha, ó, depois desse meu ponto. Eu não pulo nenhuma, aqui é o último ponto. Eu vou fechar normal, porque eu vou começar com a mesma cor, tá? Então, fica assim, é bem legal esse ponto e não é difícil, viu, gente? 2 correntinhas para virar. Quando a gente for virar, eu já falei, a gente troca as linhas de lugar, tá? Então, eu venho, ó, o meu cru, trago pra cá e o bege pra lá. Eu acho que eu já tinha trocado. Mas, enfim, é só mudar de lado as cores, tá? E aí, você vira o trabalho, tá? Ó, ele tá aqui, eles não estão embaraçados, ó, não estão entrelaçados. Aí, ó, fiz as 2 correntinhas, é meu primeiro ponto. Então, eu vou fazer 3 carreirinhas com a mesma cor, tá? E aí, depois, então, a gente vai intercalar. A gente vai fazer o beijinho em cima desse em cru e o cru em cima do beijinho, tá? Então, aqui são 3 carreiras. Uma, a gente tá na segunda. Ó, essas 2 correntinhas equivalem ao primeiro ponto. Então, eu nunca entro aqui.
eu entro sempre no segundo, tá? Quando a gente faz o ponto alto, já é o segundo. E aí, você não entorta o trabalho. Esse aqui é o terceiro. Aqui não vai precisar fazer adaptação mais, porque é cor em cima de cor. Então, o último não fecho, ó. Esse aqui que eu deixei, não conduzi, né? Puxo aqui, tá? Quando a gente puxa o fio assim, ó, você vê que ele fica larguinho aqui, ó. Eu dou a minha laçada e passo, ó, por trás desse fio, tá? E aí fica certinho. É só aqui no começo que a gente tem que fazer isso. Agora, ponto sobre ponto. Eu esqueci de conduzir o fio, ó, gente. Tem que conduzir o fio aqui. Vou desmanchar aqui o primeiro. Então, ó, o beijinho, a gente vai conduzir, ó. Deixa ele aqui na frente do trabalho, pra não esquecer que nem eu. Então, eu dou a minha laçadinha, ó, passo por baixo desse que eu antecipei. E esse aqui eu prendo. Pra ir conduzindo ele, que eu vou usar ele lá na frente, né? Ajusta. Ó, agora ponto sobre ponto. 2. 3. Isso é um trovão, viu, gente? Não sei se vocês escutaram aí, mas tá chovendo aqui. 4, tá? Não fecha. Deixa a sua linha aí e puxa o outro fio. Fecha, que nem a gente fez a primeira carreira, ó. Só não esquecer de conduzir o fio que tá atrás e faz ponto sobre ponto. Então, sem segredo, agora é só seguir, só conduzindo e não esquecer de não fechar o ponto a hora de trocar de cor, né? Esse aqui é o quarto, ó. Não fecho, ponho o fio pra lá, ajusto e fecho com a outra cor. E aí, a gente começa de novo, sempre conduzindo o de baixo. Então, vamos até o final da carreira. Eu volto para fechar a carreira com vocês. Bora lá. Então, gente, cheguei no final da carreira. Aqui tá nosso fio para arrematar. Você pode deixar para arrematar no final. Eu sempre abro ele assim em dois, ó, para arrematar. E você pega, pode ser uma agulha mais fina ou essa mesmo. Traz aqui para baixo de algum ponto na mesma cor que você tá arrematando. Sempre os arremates você faz na mesma cor, senão, obviamente, ele vai aparecer, né? Aí, puxa só uma das perninhas, ó, que eu quero dar 2 nozinhos. Se você preferir, pode fazer com agulha de tapeceiro também, fica bem legal o acabamento, tá? Aqui, então, ó, faz 2 nozinhos. Como não são várias cores que a gente vai trabalhar, você entendeu? Você pode deixar para arrematar no final. Só tô mostrando aqui como eu arremato. Deu os 2 nozinhos, aí você esconde por baixo de alguns fios, tá? Vai passando ele e depois você corta o excesso, tá? Eu vou deixar aqui e depois eu arremato direitinho e corto. Mas o segredo é esse, é você ir passando por baixo de alguns fios e depois cortar o excesso, tá bom? Tô chegando aqui no final, ó, escapou meu ponto, mas tudo bem. Então, eu tô aqui com o último grupinho em cru antes do final da carreira, né? Então, eu tô com 3 pontos, o último ponto é em cima da mesma cor. Não fecho ele, só que agora, ó, eu não vou levar, que nem no final da outra carreira, eu não vou levar esse fio lá pra frente, eu não preciso conduzir ele, tá? Deixa ele aqui, que a gente vai terminar em bege e fazer mais uma carreirinha de cada cor em cima da mesma cor. Então, aqui os 4 últimos pontos. A gente vai fazer essa carreira igualzinha. Na outra, a gente vai inverter, né? Que eu falei, eu vou fazer 3 carreiras iguais. Então, eu faço as 2 correntinhas, viro o trabalho, e quando eu viro, eu já troco os meus novelinhos de lugar. O cone, né? Então, tá, ó, eles estão separados aqui, não vão embaraçar, tá? E a gente vai seguir agora, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, tá o primeiro ponto, venho aqui no segundo e faço a sequência de 4 pontos. Tá chovendo, tomara que o barulho
não esteja atrapalhando. Então, aqui o último, não fecho ele, deixo ele aí. Venho com esse, fecho meus 2 pontinhos, né? E agora eu tenho que conduzir o beijinho. Então, o cru tá ali, o beijinho tá aqui, ó, pra conduzir ele. Dou a minha laçadinha e não esquece que aqui ficou o pontinho atravessado, né? Então, a gente passa por baixo dele e faz ponto sobre ponto, só isso. Agora, é só seguir a sequência igualzinho, ó, ponto sobre ponto, e conduzindo o fio aqui. Então, a gente vai fazer essa carreira igualzinha, eu volto no final, tá? Que agora a gente, no final, vai inverter as cores. Bora lá. Então, gente, cheguei no final novamente, tá? Tá assim, já tenho as 3 carreirinhas que eu preciso. Agora, a gente vai intercalar, né? Onde tem essa cor, eu coloco a outra, né? Então, nós vamos intercalar agora. Cheguei aqui, no último em cru, e vou mudar pro bege, tá? Como a gente vai intercalar, né? Eu vou conduzir esse fio aqui, porque o próximo eu começo com ela. Então, toda vez que a gente terminar as 3 da mesma cor, a gente vai conduzir até o final o fio que tá na agulha, tá? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? E isso serve, se você quiser fazer maior, vai continuar com a mesma cor, aí não precisa conduzir o fio, deixa o fio aí. Se você quiser fazer menor, então, quando você for inverter as cores, aí você conduz até o final. Então, aqui, ó, vou conduzir o fio e vou fazer os últimos pontos normalmente, tá? Isso aí, independente do trabalho, é só... Essa dica é importante mesmo, tá? Então, aqui eu conduzo, tô conduzindo, ó, o fio tá indo pro começo. E aqui eu vou fazer o último ponto na última correntinha aqui da carreira, tá? Como eu vou mudar de cor, então, eu fecho os últimos 2 com a cor que eu vou entrar, essa aqui. Faço as 2 correntinhas, viro o trabalho normalmente. E aqui, ó, já escondo esse meu fio que tá aqui, eu já subo ele. Então, eu não faço no primeiro, vou fazer no segundo e prendo o fio pra conduzir ele. Só levar ele aqui pra cima, venho aqui no segundo ponto e faço o segundo ponto, né? Então, agora a gente inverte as cores. Fiz 2, 3, 4, o último nunca fecha, né? Puxo o fio, fecho aqui, e agora vamos fazer a sequência normal. Só invertendo mesmo. Só para você ver como é que vai ficar agora a nossa sequência. O último não fecho, puxo aqui, fecho e vou começar de novo, sempre conduzindo o fio. Meu fio tá aqui. E esse não fecha, né? Então, tá assim, ó. Você vê que agora, então, a gente começa com a sequência da outra cor. A gente vai fazer, então, igual a essa que a gente começou, 3 carreirinhas. Essa e mais 2, tá? Depois, a gente inverte novamente. Onde tem cru, a gente faz bege, 3 carreiras. Onde tem bege, a gente faz em cru, 3 carreiras. E vai revezando assim, ó, de 3 em 3 até o tamanho que você quer. Eu vou fazer aqui o tamanho que eu preciso. Quando eu voltar, eu falo para vocês quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros está o meu trabalho, tá? Então, agora a gente vai continuar. Qualquer dúvida, você volta o vídeo, que não é só repetição, tá? A gente vai fazer essa carreira e mais 2 iguaizinhas. Então, quando chegar no final, a gente não precisa conduzir o fio.
A gente só vai conduzir o fio quando for trocar, quando o bege for ficar em cima do cru e a gente iniciar a nova sequencinha de 3 em 3, tá bom? Então, vamos lá, eu volto quando tiver o tamanho que eu preciso e falo pra vocês o tamanho. Então, gente, terminei aqui os meus bloquinhos. Eu medi a quantidade que eu fiz, deu 35 centímetros. Então, a medida que eu fiz desse retângulo foi 35 centímetros, tá? De comprimento. O que mais? Ah, ficaram, então, de bloquinhos de 3. Então, eu fiz, se você for contar por cor, uma cor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3 carreiras cada um, né? 3 vezes 9, 27 carreiras, né? Se você for contar carreirinha por carreirinha, são 27. Será? E as cores, então, 9 cores, né? 9 cores, 3 carreirinhas, cada bloquinho de cor. É isso, a contagem foi essa. Então, quando chega, ó, você pode fazer uma passadeira. Então, assim, ó, se quiser fazer uma passadeira, para você calcular, por exemplo, você quer uma passadeira de 90 centímetros. Então, você faria 60 centímetros esse retângulo, porque a parte oval que a gente vai fazer é 15 centímetros cada. Então, no total, 30 centímetros, tá? Então, você quer um tapete de 90, tira 30 centímetros, o resto é o retângulo que você vai fazer. No caso de um de 90, seria, então, essa parte retangular seria 60 centímetros. Assim, você calcula qualquer um. O tamanho que você quer, menos 30. Isso contando em centímetros, tá bom? Então, fica aí a dica. Agora, o que a gente vai fazer, então? Eu vou trabalhar essa cor aqui, essa lateral, com o cru. Então, eu vou simplesmente cortar esse bege aqui. Se eu fosse trabalhar com o bege, eu cortaria o cru, tá? Então, aqui eu fecho a minha laçadinha, né? Essa foi a última, Só dar a laçadinha aqui pra fazer o nozinho e depois arrematar o fio, tá? Aí, eu vou pegar essa em cru aqui, que eu não vou cortar agora, e vou fazer exatamente como a gente começou. A gente começou com aquela redinha, né, ó. Então, eu faço uma, duas, que é o tamanho de um ponto alto, 2 de separação, dou a minha laçada, conto aqui na base, ó, 1, 2. No terceiro, a gente faz um ponto alto, até ter 19, que foi assim que a gente começou, com 19 quadradinhos, tá? Então, são 2 correntinhas, 1, 2, dou a minha laçada, conto 1, 2, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, dou a minha laçada, conto 1, 2, no terceiro, faço um ponto alto. Vou fazer assim até o final, e no total eu tenho que ter 19 quadradinhos, tá? Então, vamos lá, eu já volto. Então, gente, terminei a redinha, tá? Então, são 19, né? Igual a gente iniciou. E aqui, terminar. Eu já cortei meu fio, mas tudo bem, ó. Quando chegar aqui no último, deixa eu trazer mais pra cá o trabalho. Quando chegar aqui no último, você vai ver que você conta 1, 2, 3, vai sobrar um aqui. Tenho 4 pontos, porque pra ficar com 4 pontos de cada cor, lembra? A gente adaptou, né? Então, sobrou um pontinho aqui, não tem importância. Eu fiz um ponto alto, 2 correntes, vou pular, em vez de 2, vou pular 3, e vou fazer aqui no último ponto, o ponto alto, tá? Fecha o ponto alto. Aí, você corta o seu fio, né? E puxa aqui, faz o nozinho, arremata depois, né? Então, aqui descabelou meu fio. Aí, faz aqui o nozinho, puxa. Que eu vou arrumar, mas tudo bem. Agora, ó, só desmanchei aqui que eu fiz uma correntinha, né? Era só pra fazer o nozinho, cortou o fio, tá, deixa aí pra arrematar.
Agora, a gente vai trabalhar a parte oval. Então, a gente vai pegar o quadradinho central. O quadradinho central é o de número 10, tá? Então, se você pegar aqui desde o início, ó, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o 10º, tá? Se quiser, coloca um marcadorzinho aí. E lembrando que a partir daqui, então, tudo que a gente fizer desse lado, vai fazer do lado de lá de outra cor, tá? Que é a parte oval, né? Então, vou mostrar pra vocês, eu já fiz o outro lado, tá? Então, essa parte oval agora que a gente vai fazer. Então, se eu fiz do lado de cá com a cor bege, né? São duas cores. Se eu fiz com uma cor do lado de cá, eu vou trabalhar com a outra cor do lado de lá. Lembrando que o quadriculado eu fiz da mesma cor aqui, tá? Né? A gente começou com bege, então, esse lado aqui eu fiz todo com bege, igualzinho a gente vai fazer aqui. Só que eu vou fazer em cru, então, eu fiz o quadriculado em cru, tá? Agora, então, eu pego a minha linha, o meu barbante, e, ó, então, esse é o 10º quadradinho. Então, você vai ver que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de um lado, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do outro. Por isso que ele é o central, né? E por isso que a gente trabalhou com o número ímpar, o 19, tá? Então, eu não vou amarrar meu fio dentro do quadradinho, eu vou amarrar no ponto alto antes do quadradinho, tá? Então, amarra com 2 nozinhos, ou o jeito que você prefere aí amarrar, né? Tem vários jeitos. Dou 2 nozinhos e depois eu arremato esse fio, tá? Então, tá. Daqui, ó, desse ponto que a gente amarrou, eu vou fazer 3 correntes, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Não dou laçada nada, tá? Ó, meu marcador tá aqui no meio. Venho no próximo ponto alto aqui, vou fazer só um baixíssimo. Entro no ponto, puxo a laçada, e aí eu puxo ela de novo, é um baixíssimo, tá? Ele fica aqui deitadinho do lado do outro, tá? Faço de novo, 3 correntes, 1, 2, 3. Venho no próximo, ó, pulo as correntinhas, venho no próximo alto aqui e faço outro baixíssimo. Esse aqui, ó, que essas 3 correntinhas que a gente fez, equivale a um ponto alto. Agora, a gente vira o trabalho. Só vira. Quando você vira, ó, essa linha aqui fica na frente, você tem que passar ela pra trás, ó, tá? A linha fica sempre pra trás quando a gente vira. Aí, daqui, onde tá o marcador, ó, aqui dentro, vou até tirar ele, tá? Vou deixar ele aqui embaixo, só pra lembrar vocês que esse é o central, tá? Então, vou deixar ele aqui embaixo, pra você lembrar. Minha linha tá pra trás. Aqui, ó, onde a gente fez aquelas 3 correntinhas aqui, ó, no primeiro, né, que a gente fez aqui e aqui, e virou o trabalho. Então, eu dou minha laçada, esse aqui é meu primeiro ponto alto, eu vou fazer aqui dentro dessas correntinhas, 9 pontos altos. Somando com essas 3 correntinhas, são 10 pontos altos, tá? Então, vamos lá, deu a laçada, entra aqui, e vamos fazer o primeiro da sequência de 9, ó, 9 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 pontos altos aqui dentro dessa argolinha que a gente fez. Com as 3 correntinhas que a gente fez antes de virar, então, eu conto como se fossem 10 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Terminou os 10 pontos altos, os 9, né, dentro do círculo, ó, pula as correntinhas aqui e prende com baixíssimo no próximo alto, tá? Prende aqui, ó, só faz um baixíssimo, terminou.
Agora, a gente vai fazer um baixíssimo no próximo e virar o trabalho de novo. Então, a gente faz 3. Toda vez que a gente for virar, a gente faz 3 correntinhas, prende com baixíssimo no próximo ponto alto, e aí a gente vai voltar lá para aquele centro de novo. Aqui ficou apertado. Ó, fez os 3, prendeu, aí a gente vira o trabalho. Virei, tá? Toda vez que virar, põe a linha para trás. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto aqui, nesses pontos que a gente fez. Então, a gente vai fazer assim, ó. No primeiro ponto alto aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos. Fiz 1, 2. Então, se a gente contar essas correntinhas que a gente fez antes de virar, a gente tem um grupinho de 3 pontos, tá? Aí, a gente faz 2 correntes, dou a minha laçada na agulha, não pulo nenhum de base. Nesse aqui, eu faço um só. E no próximo, a gente faz 2. Né? Então, fiz um aqui, venho no próximo, sem pular, faço 2 juntos, que é um aumento, né? 2 juntos. E aí, a gente fica com outro bloquinho de 3. Fez os 3, faz 2 correntes. Dou a laçada, não pulo nenhum, venho no próximo aqui, faço 1. E no próximo, a gente faz 2 de novo. 2 juntos, né? No mesmo lugar, eu faço 2 pontos. Faço 2 correntes, dou a minha laçada, venho no próximo, faço um só. E no próximo, eu faço 2 juntos, outro bloquinho. Fiz o bloquinho, faço 2 correntes, tá? E aí, a gente chegou no final. No final, a gente nunca faz aumento, nem no começo, né, que a gente fez aqui pontos seguidos, e nem no final, tá? Então, aqui eu venho, faço 1. E no próximo, eu vou fazer 1 também. Que eu pulei sem querer. Vou desmanchando aqui. Então, venho aqui no próximo. Tá difícil de pegar aqui. Faço um sozinho. Tenho 2. Venho aqui. No próximo. 3. No 3. Então, são 3 pontos seguidos, né? Agora, ó, a gente faz um baixíssimo aqui, no ponto alto, e fecha, tá? Então, a gente tá aqui, ó, 3 iniciais, depois bloquinhos de 3, termina com 3. Aqui, então, a gente faz 2 correntinhas, você pode fazer aqui 2 ou 3 correntinhas, tá? A ideia é que alcance aqui o ponto, e fecha com baixíssimo. Eu fiz 2 correntes. Fechou com baixíssimo, já sabe, tem que virar o trabalho. Aqui põe a linha pra trás, né? E agora, a gente começa de novo, né? Então, aqui nessa primeira sequência, a gente sempre vai fazer ponto alto sobre ponto alto sem aumento, né? A gente tá com bloquinhos de 3, essa carreira teremos 4, né? Então, esse aqui, essas correntinhas, é o meu primeiro ponto, né? Então, aqui vem no próximo, faz o segundo. Terceiro ponto, ponto sobre ponto. Quarto ponto. Fez o quarto, aí faz as 2 correntinhas de separação. 2. Dou a minha laçada, venho aqui no primeiro, ponto alto normal, um ponto só. Venho aqui no segundo, vou fazer o meu aumento aqui no meio, então, eu faço 2 pontos juntos. E aí, a gente vai ficar com 4 nesse bloquinho também. 2.
Então, aqui eu tenho 3 e aqui o último é o quarto ponto, sozinho. Fez o quarto ponto, 2 correntes de separação, tá? Tá assim o trabalho. Fez as duas, a gente vai repetir a mesma coisa. No primeiro é um ponto sozinho. No segundo, a gente faz 2 juntos, que é o aumento. Com esse aqui, segundo, a gente fica com 3. E no último, um ponto sozinho, ficamos com 4. 2 correntinhas de separação, dou a laçada, venho no próximo, um sozinho. No do meio, 2 juntos. 2 juntos, né? E no último, o quarto ponto. 2 correntinhas de separação. E agora, ponto sobre ponto, a gente fica com 4 também. Sem aumentos aqui, né? Então, eu faço um no primeiro. Um no segundo. Um aqui no terceiro. E um no quarto. O quarto fica sempre aqui, ó, entre as correntinhas e o ponto, né, ó. O último ponto, eu quis dizer, né? Nesse caso aqui é o quarto. Fez o quarto, aí a gente prende aqui e faz o baixíssimo, como a gente terminou as outras. Prendeu ali, já faz as 2 ou 3 correntinhas, eu vou fazer 2, prende aqui com baixíssimo também, e aí a gente já vira o trabalho para começar tudo de novo a trabalhar o centro aqui. Então, vira o trabalho. A linha tá atrás, o barbante, né? E aí, a gente começa de novo. Essa primeira sequência nunca tem aumento, né? Esse aqui é o primeiro. Vou ter agora, a gente tava com 3, 4, agora a gente vai ficar com 5. 2, 3, 4, 5. Eu venho aqui no próximo. Faço um ponto alto. Então, eu tô com 2, né? 3. Ficou larga a minha correntinha aqui. Então, 2, né? 3. 4. 5. Fez aqui ponto sobre ponto, vamos fazer as 2 correntinhas. As 2 correntes, vem aqui no primeiro do grupinho e vamos fazer um ponto alto só. No segundo também. No terceiro eu vou fazer 2 pontos juntos. 1, 2, é o nosso aumento. E no último, fica sendo o quinto ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas. E vamos repetir aqui. Um. 2, faz ponto sobre ponto. No terceiro, eu vou fazer os 2 no mesmo lugar. Então, esse é o terceiro, o quarto aqui no mesmo lugar. E o quinto, aqui. 2 correntinhas e vamos repetir. No primeiro, 1. No segundo também, só 1. No terceiro, a gente faz 2 pontos. Então, aqui eu tenho o terceiro e o quarto no mesmo lugar. E aí, no último, a gente faz o quinto. 2 correntinhas. E agora, a gente faz a sequência sem aumento aqui.
Então, um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um aqui no terceiro, aqui o quarto, e aqui entre o ponto e as correntinhas, eu faço o quinto. Vamos prender, como prendemos todas as outras, com um baixíssimo no ponto alto, né? Aqui, baixíssimo. Aí, faz 2 correntinhas. 1, 2. Prende aqui no próximo ponto alto, com baixíssimo também. E a gente vai virar e começar a trabalhar em cima de novo. Vira o trabalho. Essa sequência aqui, a gente não faz aumento, né? Nessa sequência, só ponto sobre ponto. Então, dou a minha laçada. Faço o primeiro. Ponto sobre ponto, esse é o segundo. Segundo, contando com essas correntinhas aqui, esse é o terceiro, né? Então, terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. 2 correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, então, a gente coloca o aumento, né? E aí, aqui a gente tá com 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora o sexto. 2 correntes. E agora a gente repete, tá? Repete nos 2 grupinhos, né? Então, vamos fazer ponto sobre ponto. No quarto, exatamente como a gente fez aqui. 1, 2, 3 seguidos. No quarto ponto, a gente faz 2. 1, 2, 3, 4, 5. Depois faz o último. 2 correntinhas, repete a mesma coisa. E aqui, ponto sobre ponto, até ficar com 6. Faz 6, prende aqui. Eu volto para prender com vocês, tá? Então, esses grupinhos iguais a esse que a gente acabou de fazer, e aqui ponto sobre ponto. Bora lá. Então, chegamos aqui no final, né? Tá assim o trabalho. E fiz aqui os 6 pontos altos seguidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Fecha aqui com baixíssimo. Repetição, né? Ó, faço aqui as 2 correntes, prendo na próxima com baixíssimo novamente, e a gente vira o trabalho. Vamos chegando no final, né? A linha tem que ficar sempre para trás. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto. Agora, nós vamos ter 7 nos grupinhos, né? Na próxima carreira, a gente vai aumentar 1, tá? Na próxima, quando deveria ser os grupinhos de 8. Então, aqui, esse é o primeiro. Venho no próximo ponto, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, sem aumento nenhum, ponto sobre ponto. Aqui descabelou o fio. 7 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 correntinhas. De novo aqui, vamos fazendo. Vai ter 7 também, né? Então, a gente vai ter que fazer um aumento. Então, primeiro e segundo ponto, sobre ponto, terceiro também, quarto também, ó, 4 pontos sobre ponto. Nesse quarto, eu ponho um aumento. Então, eu fiquei com 5. Agora, 6, ponto sobre ponto, e um ponto no último, ficamos com 7, tá? Então, fizemos aqui nesse grupinho, ó, 1 ponto sobre ponto, 2, 3 ponto sobre ponto. No quarto, a gente fez um aumento, ficou com 4, 5, depois ponto sobre ponto, ficamos com 7. 2 correntinhas. E agora, a gente repete essa mesma sequência nesse grupo,
que vai ficar com 7, 2 correntinhas, repete nesse grupo, vai ficar com 7 também, lembrando que o aumento é no quarto, né? 2 correntinhas, ponto sobre ponto até ter 7. E aí, a gente vai prender com baixíssimo. Eu volto para prender com baixíssimo com vocês. Só repetição. Na dúvida, você volta o vídeo um pouquinho, que a sequência é essa aqui mesmo. Bora lá. Então, gente, tá assim o trabalho. Agora, vamos fazer o baixíssimo aqui pra fechar, né? Fechar como todas, fecha com baixíssimo. 2 correntes, venho aqui no próximo e faço outro baixíssimo, viro o trabalho. Então, eu falei que nessa aqui nós vamos fazer um aumento. Então, exclusivamente nessa, a gente vai fazer um aumento também nessa sequência, tá? Então, esse aqui equivale ao primeiro ponto, né? Então, um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, venho no próximo. Próximo é aqui. Então, aqui eu tô com 2, 3. No quarto ponto, eu faço o aumento, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu contar de novo. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ponto, tá? Então, nós ficaremos com 8. Como fiz um aumento, ficamos com 9, tá? 2 correntinhas. Nesses grupinhos aqui, centrais, nesses 3, nós vamos fazer 2 aumentos, tá? Então, ó, o aumento dessa carreira foi no quarto ponto. Agora, a gente vai fazer aqui um sozinho no primeiro. Um sozinho no segundo. 2. Um sozinho no terceiro. 3 pontos. No quarto, a gente faz um aumento. Então, 4, 5. O sexto, a gente faz sozinho. E no próximo, a gente faz um aumento. Sétimo, oitavo. Mais um ponto, a gente fica com 9. Ponto sobre ponto aqui, 2 correntinhas. Tá? Então, ficou assim. Então, eu fiz 1, 2, 3, ponto sobre ponto. Depois, no quarto, eu fiz um aumento, né? Ficamos com 5. Aí, fiz um sozinho, 6. Aí, fiz 2 juntos, 7 e 8. E o último é o nono, 2 correntinhas. E agora, a gente repete essa mesma sequência neste grupo, fazendo aumento no quarto. Aí, faz um sozinho no quinto e um aumento no sexto. 2 correntinhas, repete nesse grupo. Quando chegar aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, no quarto aqui a gente vai fazer um aumento. E vamos ficar com 9 pontos para fechar aqui. Eu venho para fechar e virar com vocês a carreira, tá? Na dúvida, volta um pouquinho. Então, gente, agora prender com o ponto baixíssimo, né? Cheguei aqui no final. Prendendo com baixíssimo nesse. 2 correntes. Venho no próximo, baixíssimo. E viramos o trabalho novamente. Virou. Ó, só tem um quadradinho ali agora. Fio pra trás. Agora, aqui a gente volta a não fazer aumento nenhum, a gente só fez naquela carreira. Então, esse aqui é o primeiro ponto alto, na sequência nós teremos 10, tá? Então, eu venho no próximo, esse aqui então é o segundo, terceiro,
quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Fez os 10, duas correntinhas, e vamos para os bloquinhos aqui centrais, né? Eles terão que ter 10 em cada um, né? Então, a gente volta a fazer um aumento só. Então, eu venho aqui no primeiro, ponto sobre ponto, eu tenho o primeiro. Segundo, ponto sobre ponto. Um só, né? Terceiro. No quarto, no quinto, 4. No quinto, a gente faz o aumento. Então, a gente fica com 6 aqui. Opa. Então, eu fiz o aumento no quinto, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu fiz 2, né? Ficamos com 6. 7. 8, agora é só ponto sobre ponto, né? 9. No último aqui, o décimo. Aí, a gente faz duas correntinhas e vamos repetir essa sequência, ó. Duas correntes, vem no próximo e vamos repetir essa mesma sequência, né? 1, 2, 3, 4, aumento no quinto ponto, coloca 2 juntos e no final nós teremos 10 pontos. Então, fazer igual. Nessa aqui, tem 10 pontos, duas correntes, coloca mais 10 aqui, o aumento é sempre no quinto ponto, e nessa parte aqui, sem aumento nenhum, 10, e a gente vai fechar com baixíssimo. Eu volto para fechar e virar com vocês a última carreirinha dessa parte oval. Bora lá. Então, gente, a gente vai fazer agora a última carreirinha, né? Então, aqui a gente fecha com baixíssimo, normal, duas correntes, e ó, aqui então é no último quadradinho, né? Pula as correntinhas, vem aqui no último ponto e faz o baixíssimo, tá? E vira como todas as outras. Essa sequência agora, nós vamos ter 11 pontos. Lembrando que se você quiser fazer uma lateral maior, né? Daria para continuar fazendo aqui. Eu tô falando assim, se a gente tivesse mais pontos aqui, né, ó, pra cá, daria para continuar infinitamente nessa mesma lógica. Então, vamos lá. Agora, a gente vai ter 11 pontos. Depois, a gente arremata os fios. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto, vou no segundo. Então, aqui é ponto sobre ponto. Só sobre ponto sobre ponto são 11, tá? Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, quando chegar no último eu volto. Então, gente, fiz aqui a sequência com 11 pontos, e agora a gente faz as duas correntinhas, e cada grupo terá 11 pontos, né? No mesmo esquema que a gente fez. Então, a gente vai fazer aqui ponto sobre ponto, no próximo, também, então, tenho 2, no terceiro, só, no quarto, só, no quinto, só também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sem aumento. No sexto, a gente coloca 2 juntos. Então, aqui eu tenho 6 e 7. Então, o aumento tá aqui no sexto. 2 pontos juntos. Tenho 7, agora ponto sobre ponto. Então, aqui o oitavo, no próximo, o nono, no próximo, o décimo, e no próximo, o 11º. Duas correntinhas, e vamos repetir essa sequência que a gente acabou de fazer nos outros 2 bloquinhos, aqui e aqui. Então, o aumento vai ser no sexto ponto, e a gente coloca 2 juntos, ficam 7. E aí, a gente conclui até chegar em 11.
Então, aqui faz o primeiro, segue a sequência. Só repetir a mesma sequência. Quando terminar, 2 correntinhas, continua a sequência, 2 correntinhas, e aqui é ponto sobre ponto até a gente ter 11. E aí, eu venho aqui para finalizar, e aí fica faltando só fazer o barrado do tapete, tá? Bora lá. Então, gente, depois de fazer a sequência aqui com 11 pontos, é só finalizar, né? Vamos lá contar aqui, né? 1, 2, aqui na segunda correntinha aqui, ó, a gente vai fechar nosso trabalho com o baixíssimo. E aí, a gente já começa a lateral. Então, agora, o que a gente vai decidir, né? Nós vamos começar a beiradinha do trabalho, o barrado aqui. E aí, você vai decidir se você quer começar com o bege ou com o cru. Se for com o bege, a gente corta o fio e depois amarra para começar com o bege. Se for com o cru, é só a gente continuar aqui, tá? Então, mostrando aqui como é que tá o trabalho. Esse aqui é a parte em cru, o nosso centro do trabalho, e a outra parte aqui, tá? Eu decidi, então, que eu vou começar com o cru, tá? Então, eu não vou cortar o fio, vou começar daqui mesmo, tá? Se você quiser continuar com essa cor que você tá, pra fazer o começo do barrado, então, é só continuar. Senão, você arremata, e aí, você pode amarrar o fio aqui em qualquer uma dessas... No mesmo lugar, fica chato você começar, né? Então, você pode pegar, por exemplo, amarrar seu fio aqui, ó, onde tem essa marcação aqui dos pontos, né? Qualquer lugar, na verdade. Mas, então, vamos lá. Esse fio aqui eu já vou aproveitar e esconder. Então, a gente vai fazer assim, ó, vou levantar 3 correntinhas do tamanho de um ponto alto, tá? E vou colocar aqui dentro, no espacinho, 2 pontos altos. Tá? 2 pontos altos. Essa carreira vai ser toda de pontos altos, tá? Então, dou a minha laçada, venho aqui, ó, onde tá esse primeiro ponto aqui, e vou fazer um ponto alto. Aqui, ó, porque a gente vai trabalhar, vamos ver se dá pra entender legal. A gente tá trabalhando na lateral dos pontos altos aqui, tá? Então, assim, ó, dentro, onde tem o espacinho aqui, eu vou colocar sempre 2 pontos altos. E no nozinho, porque sempre fica, ó, onde fica essa marcação aqui, a gente coloca 1. Dentro 2, na próxima marcação, 1. Vai ser sempre assim, dentro 2, em cada marcaçãozinha do ponto, que é a cabecinha do ponto, a gente coloca 1. Então, ó, fiz um aqui bem em cima do ponto, aqui dentro, onde abre o espacinho, eu faço 2. 1, 2. Aqui no nozinho, faço 1. E tô escondendo o fio lá atrás. Aí, fica um fio a menos para arrematar, né? Então, aqui no espacinho, coloco 2. 2. Aqui no nozinho, onde faz um vinco, né? Pelo menos chamava vinco, né? Faço 1. No espacinho 2. No vinco aqui, 1. E a gente vai fazer até chegar na parte oval. A parte oval a gente vai trabalhar um pouco diferente. Então, toda essa lateral, que é no ponto atravessado, a gente vai fazer igual, tá? Quando chegar aqui, ó, quando a gente começou a parte oval, aqui, aí eu volto com vocês pra gente começar junto, tá? Vai ter diferença aqui só nos pontinhos antes desses quadradinhos aqui, mas eu venho pra fazer com vocês, tá? Então, bora lá, vamos fazer até chegar aqui no começo da parte oval. Então, gente, terminei aqui a parte reta e chegamos, então, na parte oval, tá? Não tem muita diferença, porque vai ser tudo ponto alto. Então, aqui, ó, nesse ponto alto aqui,
Antes do intervalo de correntinhas, eu fiz um ponto alto que terminou essa parte reta. Aqui, ó, se a gente tem duas correntinhas, a gente faz 2 pontos altos. Nos intervalos, vamos fazer sempre 2 pontos altos. Aqui, ó, no primeiro ponto, ó, você vê que aqui tinham 2 pontos juntos, então, a gente coloca ponto sobre ponto. Então, basicamente, ponto sobre ponto, e nos intervalos, a gente vai fazer 2 pontos, como a gente fez aqui, tá? Ó, fiz os 2. Agora, aqui, ó, ponto sobre ponto, em cada ponto, um ponto. Ponto sobre ponto, mais fácil aqui, né? Então, o segredinho aqui é um aumento que a gente faz no final de cada um desses bloquinhos, tá? Só isso. Tô fazendo aqui com vocês. Ponto sobre ponto. Tô terminando aqui, ó. Esse aqui é o último, né? Então, ó, chegou no último, antes do intervalo, a gente faz um aumento. Só nesse último, antes do intervalo, a gente vai fazer aumento. E a gente vai fazer isso em todos, ó. Quando chegar aqui um aumento, quando chegar aqui um aumento, quando chegar aqui um aumento, e quando chegar nesse último aqui, a gente também faz um aumento. E depois, nos intervalos 2, e aqui nessa lateral, a gente vai fazer igual ao anterior, né? Em cada nozinho um ponto alto, nos intervalinhos 2, tá? Então, ó, aqui eu fiz um aumento antes do espacinho. Aqui dentro do espacinho, vou colocar 2 pontos altos. No primeiro ponto alto normal. E depois, vamos repetir tudo, tá? Então, vamos seguir essa sequência e dar toda a volta, tá? Só não esquecer o aumentinho aqui, ó, no último ponto antes das correntinhas. Se ficar na dúvida, volta aqui, mas acho que não tem segredo, né, gente? Ponto sobre ponto, aqui no último, antes do quadradinho, um aumento. Aqui dentro, 2, aqui um só, ponto sobre ponto. Quando chegar nesse último, 2 pontos altos. Aqui dentro, 2, e aqui ponto sobre ponto. Chegar aqui, a mesma coisa. Essa lateral a gente vai fazer como a anterior que a gente fez. Eu volto no finalzinho, ó, quando chegar aqui, a mesma coisa, hein, gente? Quando chegar aqui nessa lateral, a mesma coisa, ponto sobre ponto. Quando chegar no último, 2. E aqui dentro, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Sempre no último, a gente vai fazer um aumentozinho, exatamente como o lado de cá. E aí, quando chegar no final, aqui, onde a gente iniciou, eu volto com vocês. Bora lá. Então, gente, já dei toda a volta com pontos altos, tá? E agora, a gente vai fechar a carreira aqui, né? Eu vou fechar e vou cortar. Eu já cortei meu fio, né? Então, vou mostrar aqui, ó. Cheguei no finalzinho aqui. A gente vai fechar com baixíssimo. A gente começou uma, duas aqui na terceira correntinha do ponto. A gente faz o baixíssimo. Puxa a laçadinha aqui, aí você corta o fio e puxa, tá? Fica aqui pra arrematar. Eu vou entrar, então, com a outra cor, e aí eu prefiro começar aqui na parte oval, tá? Amarrei o fio aqui, tá? Então, ó, a gente vai começar aqui quando começou aqueles grupinhos que a gente fez, que a gente terminou aqui com 11 pontos, tá? Então, eu não vou começar aqui nessa direção, começo aqui no ponto dos grupinhos de 11 aqui, tá? E aí, a gente começa a nossa sequência. Então, aqui eu levanto duas correntinhas, que é o tamanho do ponto alto, 1, 2, o meu ponto alto, né? Já vou escondendo esse fio aqui. E aí, eu faço uma sequência de 5 pontos altos seguidos, ponto sobre ponto, tá? Que eu fiz 2, 3, e escondendo o fio lá atrás.
4, 5. Eu vou fazer também 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dou minha laçada na agulha, vou pular 1, 2, pulo só 2 aqui embaixo. No terceiro, eu começo a sequência de novo, 5 pontos altos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, a gente faz as 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Desembaraçando aqui. 5. Dou a minha laçada na agulha, pulo 1, 2. No terceiro, vou fazer de novo a mesma coisa. 5 pontos altos seguidos, 5 correntinhas, tá? Então, 2, 3, 4, 5. E aí, faz as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a gente pula 1, 2, no terceiro, começa a sequência tudo de novo. Que eu faço o primeiro ponto e vou fazer mais 4 na sequência, formando bloquinhos de 5, né? Então, essa parte oval, gente, vai ser toda assim, tá? Quando chegar na reta, eu vou mudar um pouquinho, mas vai ser basicamente os mesmos bloquinhos de 5, tá? Com as correntinhas de separação. Então, aqui eu tenho 4, 5, faço as correntinhas novamente, 5, conto 1, 2, no terceiro a gente começa a outra sequência, tá? Vamos fazer até chegar no final da parte oval. E aí, eu volto, porque eu vou mudar o espaçamento aqui na parte reta, tá? Então, bora lá. Então, gente, terminei aqui a parte oval. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços, tá? Então, essa quantidade de quadradinho que tem aqui nessa parte oval, tem que ter do outro lado também, tá? Então, você conta quantos tem até aqui. Aqui eu vou fazer um outro quadradinho, mas já conto como se estivesse na parte reta, tá? Então, são 9 quadradinhos nessa parte oval aqui. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é a nossa separação. Agora, nessa parte, que é a parte reta, eu vou pular um ponto a mais, tá? Nós estávamos pulando 2, fazendo no terceiro. Então, eu vou pular 1, 2, 3, no quarto é que eu vou fazer o primeiro ponto alto do grupinho. De resto, a gente vai fazer igual. Então, a única diferença é que a gente, aqui na parte reta, em vez de pular 2, a gente pula 3 e começa no quarto ponto. Então, aqui eu fiz 1, a gente vai fazer a sequência, são 5, do mesmo jeito. 2, 3, 4, 5. E aí, faz as 5 correntes, como a gente fez até agora. 1, 2, 3, 4, 5. Dou a minha laçada, então, vou pular 1, 2, 3, no quarto, eu começo a nova sequência, tá? Então, eu vou fazer toda essa parte reta, são 5 seguidos, né? Vou fazer toda essa parte reta, quando chegar no final, eu volto com vocês. Antes da curva aqui, eu volto pra gente contar quantos quadradinhos ficou na parte reta, pra fazer do mesmo jeito do outro lado. Bora lá. Então, gente, terminei aqui a parte reta, tá? 5 pontos altos, 5 correntinhas, pulando 3 de base. Tô chegando aqui na parte... opa, balancei tudo aqui. Na parte oval aqui, tá? Então, ó, terminando a parte reta, né? A nossa parte oval, eu começo com ela aqui, né? E não nesse primeiro, onde tem um quadradinho, eu não conto. Então, cheguei aqui, ó. Fiz um ponto, vou fazer o segundo. Terceiro.
quarto, quinto. Aí, a gente faz as 5 correntes, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dou a minha laçada, né? Agora, a gente vai contar aqui. Então, nós estávamos pulando 3 fazendo no quarto, né? Então, ó, 1, 2, 3, quarto, tá? Eu pegando aqui, ó, dá certinho como a gente fez do lado de cá, tá? Então, a gente tá começando aqui, ó, no segundo ponto. E aqui, a gente começa o grupinho. Então, vamos ver quantos quadradinhos ficou do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? A gente contou esse aqui. 12. São 12 quadradinhos que a gente começou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? 12, então, eu conto na parte reta. Na parte oval, que a gente não conta esse primeiro aqui, ó. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se a gente tem a contagem aqui dessa parte oval e da parte reta, a gente já sabe que a outra parte oval tem que ter a mesma quantidade desse, 9, e a parte reta do outro lado, 12 quadradinhos, tá? Então, voltando aqui, esse primeiro aqui eu contei 1, 2, 3, coloquei no quarto, tá? Então, a gente faz os 5 normais, e o que que tem que lembrar na parte oval? Que a gente só pula 2, né? Então, esse aqui fica sendo o meu primeiro grupinho da parte oval. 5, né? Faz as 5 correntes, tô fora, né? Ó, 5. Faz as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, dou a laçada, aí eu conto 1, 2 no terceiro. Então, na parte oval, é só lembrar que a gente só pula 2. E na parte reta, a gente vai pular 3, como a gente estava fazendo até agora. Só isso, gente. Vamos dar a volta. Quando chegar no final, eu volto com vocês, tá? Bora lá. Só a repetição. Então, gente, cheguei no final da carreira e, ó, eu dobrei aqui para mostrar para vocês que é um jeito legal de você ver se tá certinho o seu trabalho. Ó, você dobra ele, ó, e coincide todas as argolinhas que você fez aqui, ó, tá? Uma da direção da outra, tá? Tanto aqui na parte oval, quanto na parte reta, tá? Então, eu cheguei aqui. Essa aqui, desse barrado, a carreirinha mais chata é essa primeira mesmo, que a gente tem que ir contando os pontos, tal. Depois, é super tranquilo, super fácil. Fácil mesmo de fazer. Eu terminei aqui com baixíssimo, vou tirar para terminar aqui com vocês a carreira. Eu desmanchei uma correntinha aqui, então, fiz o último bloquinho, 5 correntinhas. O que que eu queria mostrar para vocês? Quando eu cheguei aqui no final, ó, então, nós estamos pulando 3 e fazendo no quarto, né, ó. 1, 2, 3. O quarto seria aqui, tá? Então, de vez em quando, dependendo da quantidade, o tamanho que você fez, a quantidade de pontos, de vez em quando você tem que adaptar, tá? Então, se você vê que tá sobrando 1, 2, se tivesse sobrando mais um aqui, eu desmancharia esse outro bloco e faria na quinta correntinha também. Então, dá sempre para adaptar, tá? Então, eu fiz as 5 correntinhas, eu não vou dar minha laçada, porque agora a gente termina aqui no primeiro ponto. Então, em vez de 3 e fazer no quarto, eu pulei os 4 aqui e venho direto, não vai dar problema não, viu, gente? Venho direto aqui, faço um baixíssimo, fechando essa carreira, tá? E agora, a gente começa a próxima carreira, e ela é bem simples. Então, aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, eu já faço um ponto baixo, tá? Puxo a laçadinha, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, e aí fica o tamanho do meu ponto alto. 2 correntinhas também seria o tamanho do meu ponto alto. Para ele ficar firme, eu fiz o baixo. Então, esse é o primeiro, a gente vai fazer os 5 pontos sobre ponto. Esse é o primeiro. Vou no segundo. Terceiro. Pulei um aqui, gente.
Então, eu fiz o primeiro, aqui é o segundo. São 5, né? 2, 3, 4, 5, ponto sobre ponto. Agora, eu faço só 2 correntinhas, 1, 2, venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Então, 2 correntinhas, um ponto baixo. Aí, eu faço 2 correntinhas novamente e vou repetir o grupinho de 5. Ponto sobre ponto, como eu disse pra vocês, bem fácil essa, não precisa contar nada, só seguir em cima dos bloquinhos que a gente já fez. Então, aqui 5, né? Ó, esse aqui é o quarto, quinto ponto. 2 correntes, 1, 2, vem aqui no meio, faz um ponto baixo. 2 correntes de novo e vamos repetir, ó, ele vai ficando assim. Bem bacaninha já, né? E ele combina com o xadrez do tapete, né? Ó, 5, ponto sobre ponto, vou fazer mais esse aqui com vocês. E é só repetição, dá a volta toda com essa mesma sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fizemos os 5, 2 correntes, 2. Vem aqui, faz um ponto baixo, ó, puxa a laçadinha, fecha. 2 correntes e começamos tudo de novo. Então, vamos fazer essa volta e eu volto no final para encerrar essa carreira e iniciar outra, tá? Só seguir a mesma sequência. Então, gente, cheguei no final da carreira, tá? Aqui no último, então, a gente colocou aqui nas correntinhas, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, como a gente fez na sequência toda, né? E agora, fechar. Então, eu fiz 1, 2, né? A gente fez um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui, ó, no segundo, a gente faz um baixíssimo e fecha a carreira, tá? E aqui, então, a gente pode começar igual. Ó, faz um ponto baixo, uma corrente equivalendo ao primeiro ponto alto. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na sequência de pontos altos, a gente vai fazer os 5 pontos altos. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, ponto alto sobre ponto alto. Nessa carreira é bem fácil também, é só repetição. Então, aqui a gente vai fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Dou a minha laçada, venho aqui na próxima, então, pulo, ó, não faço nada aqui, onde a gente fez as correntinhas do ponto baixo. Eu pulo essa sequência, vou direto pro ponto alto e faço o grupinho. Só isso. Então, o grupinho são sempre de 5 pontos altos. 2. Terminou os 5 pontos altos, 3 correntinhas, ó, fica assim, ó. 1, 2, 3, dou a minha laçada e começo a sequência de novo. Então, essa carreira é toda assim, bem fácil. 5 pontos altos, 3 correntinhas, direto pro próximo grupo e faz os 5 pontos altos de novo, tá? Todinha assim. Quando terminar essa carreira, eu volto. Então, gente, cheguei no final da carreira, tá? Tá bem legal. E aqui a gente vai cortar o fio. Já cortei o meu, são 3 correntinhas, então, aqui no final. E a gente vai fechar no primeiro ponto. Primeiro ponto, a gente fez um baixo, uma correntinha. Então, aqui na correntinha, a gente faz um baixíssimo, fecha, tá? Aí, você corta o fio, a gente faz aqui o nozinho e depois arremata. Então, essa próxima carreira, a gente começa com a segunda cor. No meu caso aqui, é o cru, né? Então, a gente pode começar em qualquer lugar do trabalho. Eu vou começar aqui depois da onde a gente prendeu, né? Então, nós temos aqui o grupinho de 5 e aqui
o nosso espacinho, né? Nesse espacinho aqui, dentro dele, eu vou amarrar meu fio com 2 nozinhos, né? Tem gente que começa com a laçadinha na agulha, você começa da forma que você tá acostumado a fazer, né? Sempre 2 nozinhos, fica bem firme. Esse pedacinho aqui a gente pode deixar aqui para já esconder. Então, ó, vou entrar aqui, em cada espacinho desse, eu vou fazer 7 pontos altos, tá? Então, aqui eu levanto 2 correntinhas, que é o tamanho do meu ponto alto. Então, se eu levantei as 2 correntinhas, eu faço mais 6, né? Pra somar 7 pontos. Então, tenho... Aqui eu tô no terceiro. Quarto. 5, 6, 7. Já escondi um pedaço do fio de arremate aí, né? Depois que a gente fez o 7, essa carreira vai ser toda assim, tá? 7 pontos altos dentro de cada espacinho. Aí, a gente faz 2 correntinhas e a gente vai pular o grupinho de 5. Pula todos, dá a laçada na agulha, ó, vou direto no próximo espaço e vou fazer de novo 7 pontos altos. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, em cada espacinho, em cada quadradinho, 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, aí a gente faz as 2 correntinhas. 1, 2, pula os 5, dou a laçada, ó, vou direto no espaçozinho aqui do quadradinho e faço os mesmos 7. Aqui eu tenho 2. Que enroscou. Então, o terceiro ponto. Quarto. Quinto. Tudo no mesmo quadradinho. Esse é o sexto, sétimo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos em cada quadradinho. 2 correntes, pula os 5, a gente não vai fazer nada neles, dá a laçada e vai direto pro outro quadradinho fazendo os 7 pontos altos. Essa carreira, então, ela é toda assim, ó. Quadradinho, você faz 7 pontos altos, 2 correntes, pula os 5, e no próximo quadradinho, mais 7 pontos altos. 2 correntinhas, pula todos, e no próximo quadradinho, 7 pontos altos, 2 correntinhas, repetindo tudo até o final. A gente vai fazer só essa carreirinha com essa cor, e aí a gente muda pra fazer a última carreira. Estamos acabando já. Bora lá terminar essa carreira, tudo repetição. 7 pontos altos, 2 correntinhas, pula, vem no próximo quadradinho, né? Vem no próximo quadradinho, 7 pontos altos, 2 correntinhas, pula o grupinho de 5, no próximo quadradinho, 7 pontos altos. Repetindo tudo até o final. Então, gente, chegando no final da carreira, tá? Só mostrando aqui pra vocês como é que tá, né? Parte oval, parte reta, e terminando essa, só falta uma carreirinha que a gente vai fazer da outra cor. Eu já cortei meu fio aqui, então, ó, pra terminar, as 2 correntinhas na agulha, né? Vem aqui no primeiro ponto, faz o baixíssimo, como sempre, pra fechar, a gente fecha com baixíssimo. Passou o baixíssimo, corta o fio, e aí dá a última laçadinha aqui, que é o nozinho, pra depois arrematar, tá? Como a gente vai entrar com a outra cor, ó, eu já amarrei meu fio, pra facilitar. Amarrei o fio aqui, ó, no primeiro de qualquer bloquinho de 7, tá? Você pode começar por qualquer um. E é bem rapidinho essa carreira, já vou escondendo esse fio aqui, ó. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Aqui fica uma laçadinha, né?
um ponto baixo, então eu saio com uma laçadinha, posso fechar ela aqui, ó, tá? Venho aqui no próximo, então, ó, vamos lá de novo. É um ponto baixo aqui, então eu dou uma laçadinha, ó, e faço uma correntinha, tá? Fica o meu ponto baixo. Venho aqui no próximo, vou fazer outro baixo. Venho no terceiro, faço baixo também, tá? Quando chegar aqui nesse quarto ponto, que a gente fez 7, né? Fica 3 de cada lado e um central. Nesse central aqui, que é o quarto ponto, a gente faz 2 pontos baixos, tá? Só isso aqui de diferente. Se você quiser, você trabalha um picôzinho aqui, se você quiser, tá? Eu não vou trabalhar com picô. Aí, esses outros 3 pontos, ó, tô escondendo o fio. Esses outros 3 pontos, a gente faz baixo normal, um em cada um. Só no central mesmo que a gente trabalha com 2. Ó. Ponto baixo. Tá? Só ponto baixo. Agora, sem correntinha nada, ó. Tá vendo esse grupinho? A gente vai trabalhar no marronzinho. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Nesse terceiro, que é o central, ó, eu venho aqui, vou puxar um baixo, vou passar por esse, ó, prendo essa correntinha em cru junto, ó. Faz um baixo e depois outro baixo no mesmo lugar, prendendo a outra carreira, ó, fica assim, tá? Daqui, onde eu tô, então, eu já vou deixar esse fio aqui, eu já corto, ó, o excesso. E a gente vai fazer um ponto baixo em cada um, no quarto a gente faz 2, que nem a gente fez aqui, ó. Então, ó, no primeiro, venho direto, sem correntinha nada, um baixo, no próximo um baixo, no terceiro, um baixo, tá? Chegou no quarto aqui, a gente coloca 2 juntos, um baixo no mesmo lugar, mais um, 2. E aí, faltam 3, um baixo em cada um. 1, 2, 3, tá? Fizemos pontos baixos em todos. Vai aqui, onde tem os grupinhos de 5, ó. 1, 2, 3. Então, entro aqui, ó, passando por trás desse encru e faço um baixo. E depois faço mais um no mesmo lugar, ó. Fiz um baixo, venho no mesmo lugar, faço mais um. E aí, eu prendo as duas carreirinhas juntas. Tá? Aí, de novo. Então, são 1, 2, 3, ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Chegou no quarto, ó, 1, 2, 3. Chegou aqui no quarto ponto, 2 juntos. 1, 2. Sobraram 3. 1, 2, 3, eu faço um ponto baixo em cada um. 1, 2, 3. Trabalhei todos os 7 pontos, então, olho aqui meu grupinho de 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro, eu entro, faço um baixo, entro de novo e faço o segundo. E aí, a gente repete tudo. Olha, 2 cores, fica bem bacana, combinando com o nosso xadrez, né? Então, gente, é só fazer até o final, mesma coisa. Se você ficou com qualquer dúvida, volta o vídeo um pouquinho, que é igualzinho esses 3, a sequência. E eu volto já com ele prontinho pra vocês. Bora lá. Então, gente, olha, terminei o tapete, deixei aqui pra fazer os últimos pontinhos com vocês e fechar a carreira. Terminei aqui os pontos baixos sobre os pontos altos. Então, a gente só faz os 2 últimos baixos aqui nesse central. E aí, a gente fecha com baixíssimo, né? Então, fiz os 2 baixos, ó. Aqui, ó, venho aqui no primeiro ponto, ó, embaixo do primeiro ponto, e faço o meu baixíssimo. Fez o baixíssimo, corta o fio,
puxa o nozinho e aí é só arrematar o fio, tá? Deixa eu falar pra vocês, essa beiradinha, ela ficou com 6 centímetros, tá? Então, se ela... 6 centímetros aqui que eu digo, então ela aumenta 6 aqui e 6 ali. Daquele cálculo que a gente fez, né, pra você calcular o tamanho do tapete, pra você fazer do tamanho que você quiser, então essa parte oval 15 centímetros sem a beiradinha, né? Então, são 15 mais 6 aqui, deu 21, né? Então, você faz todas as contas normais e aí você aumenta o tamanho do barrado, né? Então, 6 centímetros aqui, 6 embaixo, são 12 no comprimento, mais 12 na largura, tá? Tô mostrando pra vocês aqui o tapete, tá? Aqui onde eu vou terminar de arrematar. Então, é isso, gente. Dá pra você adaptar qualquer tapete retangular com essa explicação aqui da parte oval. E você faz o seu tapete predileto virar um tapete oval, tá? Eu gostei bastante desse, gostei do resultado, eu vou fazer a passadeira ainda, tá? E vou fazer o jogo. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse tapete xadrez oval, né? Então, se não fizesse dessa forma, não daria pra fazer ele xadrez assim, certinho, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, até o próximo vídeo.